Saudar os irmãos e irmãs na graça, na paz do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queremos convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto de Romanos. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Aliás, versículo 18. Romanos 10, 14 a 18. Diz assim a palavra: Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como não ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouvirão? Sim, pois, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Como ouvirão, se não há quem pregue? Essa pergunta, ela indica um honroso papel, indica um privilégio formidável, indica um formidável privilégio que foi dado a nós, homens, a mensagem da salvação, que não foi dado aos anjos, mas que foi dado a nós. O privilégio de anunciar a salvação em Jesus Cristo. As pessoas precisam ouvir o evangelho para que possam crer. As pessoas precisam ouvir acerca de Jesus para que possam crer. Só que para que as pessoas possam ouvir, é necessário que alguém pregue. Porque as pessoas não ouvirão se não há quem pregue. O significado dessa pergunta, portanto, se torna muito profundo, muito oportuno. Como ouvirão se não há quem pregue? Essa mensagem do apóstolo Paulo fala sobre a necessidade urgente da evangelização. Esse é um questionamento que, na verdade, parte de uma série de perguntas, propostas pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Há uma sequência, como se o apóstolo Paulo partisse do efeito, perguntando a causa. Ou seja, ele começa a dizer o seguinte: olha, para que as pessoas possam ser salvas, elas precisam invocar o nome do Senhor. Só que para que elas possam invocar o nome do Senhor, elas precisam crer. Para elas crerem, elas precisam ouvir a palavra. Só que para que elas possam ouvir, é necessário, portanto, que alguém pregue. E para que alguém possa pregar, é necessário que esse alguém seja enviado, tenha essa missão. E esse contexto dessa pergunta do apóstolo Paulo, ele faz uma série de perguntas que expõe, na verdade, a situação relacionada aos judeus que rejeitaram a justiça do Senhor. E ele diz assim que Israel não pode alegar a falta de oportunidade com relação à revelação de Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, judeus, irmãos judeus, vocês não podem dizer que não ouviram a palavra, porque vocês tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Mas é interessante a gente ver que, na verdade, o apóstolo Paulo aqui, esta palavra não serve só para os judeus, servia também para os gentios e serve nos nossos dias hoje para nós também. É uma palavra extremamente atualizada. E ela baseia-se no texto do profeta Joel, quando ele diz, Joel capítulo 2, versículo 32, quando diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32, que é a mesma temática que está no Romanos 10, 13, que é a mesma temática que está lá em Atos capítulo 9, versículo 14.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí, novamente, a gente faz a pergunta, mas como que invocarão se não crerem? E como que haverão de crer se não ouviram? E como vão ouvir se não há quem pregue? Mas como que vão pregar se não se sentirem chamados? É lógico que a gente sabe que a fé é dom de Deus. Não vem de nós para que nós não venhamos nos gloriar. Lógico que sabemos também que o papel da regeneração é do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a regenerar a pessoa, começa a mostrar para ela o seu pecado, mesmo quando ela ainda não decidiu entregar, não cumpriu a tarefa final de reconhecer Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo leva a pessoa a perceber o pecado. O Espírito Santo leva a pessoa ao convencimento. O Espírito Santo gera na pessoa o processo da regeneração. Mas o sim, o aceite final como resposta do sim de Deus para a vida dele, no princípio da eleição, da escolha e do chamado, ele se dá na medida em que a pessoa crê respondendo porque invocou ao Senhor e o reconheceu como seu Salvador. Portanto, como invocarão aquele que não creram? Como vão invocar aquele que não conhece? Então, no primeiro momento, o apóstolo Paulo basicamente questiona que é impossível que alguém seja salvo ao invocar o Senhor se não crer primeiro nele. Sim, é até óbvio. Ninguém pode recorrer a alguém em quem não acredita ou em quem não conhece. Em outras palavras, logicamente, isso significa que ninguém pode invocar o Senhor Jesus se não crer nele. E não há salvação em Jesus Cristo sem fé em Jesus Cristo. E a fé é o ato de crer. Mas como vai crer se não conhece? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, em segundo lugar, o apóstolo Paulo faz um questionamento que enfatiza para que alguém possa crer em Jesus Cristo e então invocá-lo, essa pessoa precisa antes ouvir dele. Ouvir falar sobre Jesus. E é interessante saber que a pergunta, e como crerão naquele a quem não ouviram falar? No texto grego dá um sentido de que o próprio Cristo é o verdadeiro evangelho. O Cristo é a palavra. Ele é o evangelho. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, o que pregaremos? E aí Jesus Cristo, vocês pregarão o evangelho. E aí ele responde dizendo, eu sou o evangelho. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Portanto, o próprio Jesus, ele é o evangelho. Isso significa que o apóstolo questiona como alguém poderia crer em Cristo se não tivesse ouvido falar sobre ele. E esse detalhe tão importante do texto do apóstolo Paulo faz com que a gente pense o quanto é importante a nossa tarefa. O quanto é salutar, o quanto é relevante a tarefa que Deus deu a nós. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, há pessoas, e não são poucas, que estão à nossa volta, que conviveram conosco, que passaram pelas nossas vidas, que passaram pelas nossas famílias, que passaram pelas mesmas salas de aulas que nós passamos, que moraram no mesmo espaço que nós moramos, que trabalharam conosco, que conviveram conosco e não ouviram o evangelho através de nós. Porque nós não pregamos. Quantas pessoas hoje que estão convivendo conosco e não estão ouvindo o evangelho porque nós não estamos pregando? E como crerão naquele de que nada ouviram? Como vão invocar o nome de Jesus se não ouviram falar? Aí você pode dizer, não, é impossível que alguém no Brasil hoje nunca tenha ouvido falar de Jesus, né? Impossível não, mas diríamos difícil. Uma coisa é ver, ouvir, assistir na televisão.
ouvir no rádio, ver uma pregação no ônibus, na praça, receber um folheto. Outra coisa é eu pregar o evangelho. Pregar o evangelho é apresentar de forma enfática, através do meu testemunho e através das minhas palavras e através das minhas atitudes e no esforço contínuo de apresentar Jesus Cristo para as pessoas, para que elas possam invocar ao Senhor e que possam ser salvos. Então pode ser que as pessoas tenham ouvido falar sobre Jesus Cristo, mas não tenham sido alcançados pela pregação do evangelho. E aquilo que ele não deu de tarefa aos anjos, reservou a nós. Estava falando com Jerusa vindo para cá sobre o sermão, e ele estava falando, imagina, né, se Deus colocasse anjos enormes nos semáforos, né? Dando um folheto, imagina um anjo reluzente, né? De luz enorme, parava num folheto, o cara ia gelar dentro do carro e dizer, você já ouviu falar de Jesus? Ele não deu aos anjos, mas ele deu a mim. Só que eu quero te dizer que estes anjos, os serafins, os querubins e o Espírito Santo de Deus, te dá poder e autoridade para falar em nome de Jesus. Te dá poder para anunciar a pregação de forma tremenda sobre Jesus Cristo e a sua salvação. E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como vão crer se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo faz outro questionamento que indica para que alguém possa ouvir a Cristo, então crer nele e invocá-lo, é necessário que haja o quê? Um pregador. É necessário que alguém pregue. É necessário que alguém anuncie. E é justamente nesse ponto que lemos a pergunta. Como ouvirão se não há quem pregue? E aí, de novo, o termo grego aqui, o verbo pregar, significa literalmente anúncio de uma mensagem por meio de um arauto. Nos tempos antigos, o arauto era fundamental. Era ele o responsável por proclamar publicamente e anunciar as notícias importantes do povo. Estava falando agora com Gracinha, e ela estava dizendo, nós estamos vivendo um momento que a gente liga a televisão, desgraça. Abre o jornal, desgraça. Vai conversar com as pessoas, fulano está doente, a situação está grave, tem desemprego, e as pessoas vivendo essa situação, e aí a pandemia, pós-pandemia, acho que amplia essa situação, e aí nós temos muitas más notícias, não é verdade? Péssimas notícias, notícias de corrupção, notícias de desgoverno, notícias de fome, notícias de guerra, notícias de destruição, notícias de enchente levando a casa das pessoas, notícias das pessoas desempregadas. Eu estava falando que eu não sei se é porque a gente talvez chega na maturidade, a gente era mais novo e não percebia tanto as coisas, chega na maturidade e começa a perceber um pouco mais, mas está um negócio tão presente a história do câncer, né? Que parece até assim, a pessoa está com gripe e a pessoa está com câncer, quase assim, sabe assim? Ah, fulano está com câncer, fulano está com câncer, você ficou sabendo? Fulano teve câncer, assim, uma coisa meio generalizada, uma situação terrível, uma doença horrível, mas que ficou meio que natural, comum. E o suicídio? Chegando cada vez mais perto, cada vez mais próximo. Antes a gente ouvia falar que tinha acontecido uma situação específica lá distante. Não, agora são pessoas do nosso trabalho, pessoas que moram onde nós moramos, pessoas que vivem conosco. São péssimas notícias. E aonde está a igreja de Jesus Cristo dando boas notícias? Onde está a igreja de Jesus Cristo falando de salvação? Onde está a igreja de Jesus Cristo proclamando as boas novas? Onde está a igreja de Jesus Cristo dizendo que se nós passarmos todos os sofrimentos desta vida, nós temos a certeza da salvação. E se partirmos com Jesus Cristo, nós vamos para o céu. E o céu foi e sempre será infinitamente melhor do que todas as coisas melhores da sua vida. Não há nada que você possa viver aqui, não há nada que você possa ter aqui, e não há nada que você possa ser aqui que seja melhor do que o céu. Por isso, Calvino dizia,
Eu vivo cada dia como se pedaços do céu vissem sobre mim todas as manhãs. Precisamos proclamar as boas novas. A palavra de Deus diz: benditos são os pés dos mensageiros que anunciam boas novas. Precisamos ser proclamadores do Evangelho, precisamos ser anunciadores do Evangelho no nosso espaço de trabalho, nas nossas casas, nas nossas relações onde estamos estudando, nos relacionamentos, nos amigos. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo como um anúncio de boas novas, como um privilégio maravilhoso. As pessoas estão aguardando estas notícias, precisando dessas notícias. Mas a pergunta é: e como ouvirão se não há quem pregue? Essa pergunta revela o maravilhoso privilégio que o crente possui, em certo sentido, de ser participante da obra da redenção. Como um arauto do Evangelho, tem muita gente que pensa que o cristão deve evangelizar somente porque Jesus ordenou. É uma ordem, tem que evangelizar. Não, não é só uma ordem. Essas pessoas precisam que enxergam o Evangelho apenas como uma obrigação. Não, o Evangelho não é uma obrigação. O Evangelho é um privilégio, o Evangelho é uma bênção, o Evangelho de Jesus Cristo é a única saída para as nossas vidas. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser e precisa ser a razão da nossa existência. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser a motivação para que nós coloquemos os nossos pés no chão para começar um dia. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser a certeza que as misericórdias do Senhor renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. E é por isso que nós estamos aqui. O Evangelho de Jesus Cristo é tudo. E se tudo nos faltar, mas não nós tivermos o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos esperança eterna, alegria para viver. Se quisesse, Deus poderia ter anunciado a sua palavra sem qualquer participação humana. Mas como diz um grande pregador de Deus, um grande pregador do Evangelho, Deus nos deu o privilégio indescritível de participar do seu programa majestoso da redenção, que ele planejou desde a fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Lucas, Deus já lhe deu, já havia pensado e projetado de dar a você o privilégio de ser um arauto da pregação do Evangelho. E por último, como pregarão se não forem enviados? Por último, o apóstolo Paulo diz que para que as pessoas ouçam, creiam e invoquem o Senhor Jesus através da pregação da palavra, é necessário que existam pregadores. Esses pregadores que vão anunciar, que proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E, na verdade, os estudiosos dizem que pode ter aí 2, 3 tipos de pregadores que o apóstolo Paulo estaria se referindo. De forma mais específica ou de forma mais abrangente. No sentido mais estrito, mais específico, ele pode estar falando sobre pregadores, missionários, pastores, obreiros, pessoas que são enviadas por Jesus Cristo para anunciar o Evangelho de forma específica, para viver para o Evangelho, para cumprir um chamado específico da pregação do Evangelho. Mas também o apóstolo Paulo fala que todo crente é convocado, enviado, motivado para que possa ser um anunciador e um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. E muitas vezes, quando nós, a igreja, perdemos a capacidade de vocacionar pastores, missionários, presbíteros, diáconos, lideranças que vão praticar o Evangelho, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, é porque nós mesmos, talvez, não estamos querendo que os nossos filhos sejam vocacionados. Não oramos por isso. Não pedimos a Deus: Senhor, separa o meu filho. Usa o meu filho como instrumento nas tuas mãos. Faz do meu filho um arauto da pregação do teu Evangelho. E se o Senhor quiser usar de forma específica, o faça. Terá a minha bênção, terá o meu apoio, terá o meu cuidado, terá a minha direção. Essa última comissão por parte das igrejas continua até hoje, pois a missão de pregar o Evangelho permanecerá necessária até o último dia. Dessa forma, queridos e queridas, todos os cristãos verdadeiros devem estar envolvidos nessa missão.
uns sendo enviados e outros sendo responsáveis por enviar e garantir o suporte dos que são enviados. Todos cumprindo essa tarefa maravilhosa. Desta forma, nós concluímos que a importância tremenda de nós sermos pregadores, anunciadores da palavra de Jesus. Sem dúvida, como ouvirão se não há quem pregue? E toda a sequência de perguntas feitas por Paulo traz uma reflexão muito importante, uma reflexão extremamente salutar sobre a responsabilidade de cada um de nós cristãos com a evangelização. Um grande servo de Deus, John Stott, chama atenção para isso, dizendo que a essência do argumento do apóstolo Paulo é a seguinte: Cristo envia seus mensageiros, os mensageiros pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, e os que creem invocam, e os que invocam são salvos. Que bênção essa sequência, não é isso? Vamos fazer de novo? Cristo envia os seus mensageiros. Os mensageiros pregam. As pessoas ouvem. Os ouvintes creem. Os que creem invocam. E os que invocam são salvos. Vamos voltar de trás para frente? Como serão salvos se não invocarem? Como invocarão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não aceitarem o envio? Isso significa que se ninguém for enviado, não haverá pregadores do Evangelho. Então o Evangelho não será pregado. Os pecadores jamais ouvirão a Cristo e a sua mensagem. E se as pessoas não ouvirem, elas nunca crerão na pessoa e na obra do Filho de Deus enviado ao mundo. E se elas não crerem no Evangelho de Cristo, jamais invocarão o seu nome e serão salvas. Portanto, a pergunta é: como ouvirão se não há quem pregue? Deve ser e está sempre na mente de todos nós, servos e servas de Deus. Deus está nos chamando neste tempo para que sejamos pregadores e arautos do Evangelho. Você aceita esse chamado? Ou lhe falta tempo? Somos chamados para sermos arautos e pregadores do Evangelho. E creio, irmãos, se nós pregarmos, as pessoas ouvirão. E se ouvirem, aqueles que são chamados crerão. E se crerem, serão salvos. Que Deus nos use, nos instrumentalize, nos motive, nos envolva, nos convoque, nos fortaleça, para que possamos ser, de novo, como fomos antes, pregadores, arautos, anunciadores das boas novas do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém. Estamos chegando ao final do nosso momento de adoração e serviço a Deus. E aí vamos fazer alguns avisos, mas nós gostaríamos que as pessoas envolvidas nos avisos nos fizessem, né? Então nós gostaríamos de convidar você mesmo, Cleo. Então vem a Cleomara, vai falar sobre a programação das mulheres no dia 13 de maio. Minhas irmãs, eu tenho... existem palavras que entram e saem de moda, né?
E a palavra de moda, na moda, nesse momento, chama-se resiliência. Mas Paulo, lá atrás, ele já sabia o que era isso. Paulo dizia assim: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Ele falou isso lá na carta que ele enviou aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. E o tema do nosso encontro de mulheres é: entre palácios e desertos, mantenha a sua identidade. A mulherada sabe o que é estar em desertos, muitos desertos. Nós temos passado por muitos desertos. Mas o Senhor também nos proporciona visitar muitos palácios. E sábado que vem nós vamos estar em um palácio, porque nós vamos estar ali trocando experiências, nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus através da nossa preletora, que é a pastora Cristiane Cruz. E nós vamos estar ali nos alimentando umas com as outras, que isso é o mais importante, que também é uma outra palavrinha que está na moda, que chama-se sororidade. E em relação à sororidade, eu queria dizer o seguinte: se você quer ir, mas está com algum problema financeiro, não tenha vergonha, nos procure. Nós estamos querendo que todas as mulheres da igreja estejam lá presentes. Graças a Deus, nós já pagamos o hotel. Segunda-feira nós vamos pagar o almoço e o coffee break, porque nós somos pessoas chiques, nós vamos ter lá o nosso coffee break, as nossas dinâmicas. Nós estamos preparando com muito carinho esse evento para que todas as mulheres estejam ali e que participem. E se você tem alguma amiga que não é aqui da igreja e você quer levar, mas você não tem condições de pagar a inscrição completa dela, pode procurar a gente também. A gente quer que as nossas amigas estejam lá e aprendam conosco o que é ser uma mulher resiliente e mantendo nossa identidade em Cristo, passando por desertos e estando em palácios. Então, procure a mim, procure a Lucília no final, porque amanhã a gente precisa passar essa lista com o número de pessoas que estarão ali almoçando, tá certo? Eu aguardo todas vocês. Então, dia 13, o dia todo, o encontro das meninas, certo? Então, vamos participar e vamos divulgar, vamos levar as amigas, fazer um momento bem legal, bem gostoso, e um momento de proclamar as boas novas do Evangelho, né? De uma forma bastante diferente. No dia 27, vai haver uma outra programação aqui na nossa igreja, e eu vou convidar o Jonatas para fazer esse anúncio. Não é muito de falar em público, né, Kevin? Graças e paz, irmãos. No dia 27 de maio, esse mês, né, nós teremos o Hiperlink e também um momento de nós termos uma comunhão também, jogando, nos conhecendo um pouco, através dos jogos, que vai ser um evento para os adolescentes também, que é organizado pelo Presma. Então, convidem seus amigos, convidem os seus primos, os jovens que vocês conhecem, os adolescentes também, para termos esse momento, tá bom? Dos jovens e dos adolescentes, né? Nós juntamos, né? Foi legal isso, a gente conseguiu juntar uma programação que ia ter do presbitério, que ia ser com adolescentes, com a nossa programação de juventude. Então vai ser o Hiperlink, que é uma programação que vai acontecer durante a tarde, a partir das 14 horas, né? Das 14, e aí vão ter momentos em que os jovens estarão separados, uma programação só dos jovens, outra só dos adolescentes, e depois momentos que eles estarão juntos com uma atividade única, como o culto, como o lanche, etc. Quem está nos ajudando muito nessa tarefa, né, está dando todo o suporte, nosso irmão, o pastor Armando, que é uma pessoa ultra especializada com o trabalho com juventude. Ele está voltando a essa ação, criou uma atividade chamada Plataforma. Gostaria que os irmãos estivessem orando por isso, que é para desenvolver ação com jovens, formar liderança que trabalha com juventude, organizar eventos, ações. E o que ele fez? Ele pegou os jovens, né, tem lideranças das várias igrejas, de igrejas históricas que estão tendo dificuldade por conta daí do período pós-pandêmico, etc., a questão de juventude e adolescente, e aí essa galera vai com ele. Então, vai ter a programação aqui, vai ter gente aqui da Metodista, da Presteriana, da Batista, que vem para cá. Quando nós tivermos uma programação lá na Metodista, os nossos jovens também irão para lá. É o antigo intercâmbio que a gente fazia antes, que dava tão certo, né? Então,
o Armando está fazendo esse trabalho. Eu gostaria que nós estivéssemos orando pela vida do Armando, né, porque não é fácil o momento, e ele está muito empolgado, muito motivado. No dia 1º de maio teve uma programação do lançamento da plataforma, que os jovens nossos aqui estiveram presentes, uma programação sui generis, completamente diferente, com cara de jovem, com jeito de jovem, com música, com DJ e etc. E é a mesma pegada do que ele vai trazer para cá também, aí nesse dia 27, tá? E os jovens, os adolescentes do presbitério estarão conosco também. Então vai ter uma tarde de jogos, vai ter palavra, vai ter dinâmica, né Jonatas, né? E aí nós estamos muito felizes com essa ação, tá bom? Queremos parabenizar aí os orientadores dos jovens e também os coordenadores de jovens, que é Kézia e Jonas, né, para esse início, essa retomada, e eu acredito muito nesse trabalho. Logo teremos um número expressivo de jovens aqui, dinâmicos, ativos, fortes, servindo ao Senhor. E os adolescentes, pré-adolescentes, nós estamos reiniciando o processo, e eu também creio, pelos olhos da fé, que em breve muitos de fora estarão aqui, inclusive do nosso bairro. Amém? E nós precisamos acolhê-los, cuidá-los, estar presente, orando por eles, né? E eu tenho certeza do resultado desse trabalho também. E o nosso irmão Levi e a esposa teve também na reunião essa semana online com o pastor Armando, com os meninos, né? Que o Levi, junto com a esposa, assumiram aí o trabalho junto aos pré-adolescentes e adolescentes para nós agregarmos e fortalecermos essa ação. Então é uma novidade. Vamos orar pela vida de Levi. A esposa, todas as vezes que eu vou falar o nome dela, eu esqueço. Jesus amado. Nathalie, eu não vou esquecer mais. Prometo, Nathalie, prometo não esquecer mais. Nathalie e Levi, que assumiram essa tarefa com os nossos pré-adolescentes e adolescentes. Vamos estar orando por eles, né, pedindo a Deus para que eles possam ser instrumentos nas mãos de Deus com esses meninos e meninas, e que logo também nós tenhamos um grupo ativo, né, forte, fazendo a igreja de Jesus Cristo. Não é do futuro, não. É a igreja de hoje. Porque no pastoreio do pastor Douglas, jovens, adolescentes e crianças são prioridades. Pode ter certeza disso. Nós não abriremos mão de que eles sejam priorizados, sejam amados, cuidados, que estejam entre nós e que sejam usados por Deus. Vamos buscar essa galera aí, em nome de Jesus. Amém? E vamos orar. Ora, Rose, né, que está chegando conosco, levanta aí, Rose. Alguns irmãos ainda não conhecem, né? Rose está participando conosco na quarta, no domingo. Ela tem 2 meninas, Vitória e Vivian. Vitória tem 16, está participando com os jovens, e Vivian tem 11, está participando com os adolescentes, com os pré-adolescentes. Vamos orar por isso, Rose? Ela tem um grupo de meninos. Quantas crianças jovens são, Rose? São 5 jovens, crianças, adolescentes. Na verdade, pré-adolescentes e adolescentes, né, que reúnem na casa dela, né, e que ela está orando e trabalhando para que eles possam estar aqui conosco. Então vamos orar pela vida de Rose, orar por esse projeto, que quando Deus trazer, ele vai começar a trazer no atacado, sabe? Não gosto desse negócio de varejo, não, é no atacado mesmo assim, para chegar de montão, né, para a gente ter problema para administrar, né? Problema saudável, bom, né, para administrar. Agora, vai depender de vocês, de cada um de nós, como a gente vai acolher, como é que a gente vai cuidar, como é que a gente vai orar por eles, tá? Porque esses meninos precisam muito da nossa ajuda nesse sentido. Mais outro aviso, vigília. Aí eu queria, quem participou, ou o próprio Germano, né, falar, nós tivemos uma vigília maravilhosa, fomos abençoados por Deus. Nós tínhamos aqui 40 pessoas na sexta-feira, né? Foi uma bênção. Eu tirei uma foto lá de cima, achei tão lindo os irmãos no círculo, né? Então quem quer falar, eu já estou falando, ó. Não, pode não, fala alguém, não vai ser eu não. Fernando? Não, mas eu queria que alguém falasse, não eu não, né? Fala aí, Eunice, você não é de falar, Eunice? Mas fala para nós, quem quer falar? Quer falar, Rosane? Rosane fala, pronto. Rosane fala, ela está dando de tímida aí, mas ela fala. Graças e paz, amados. Foi um momento muito especial, né? Muito bom, o Senhor falou conosco, né? Foi uma sexta-feira abençoada, um final de tarde, início de noite, porque para alguns chegaram mais cedo. E nos inquietou, na verdade, a nossa comunidade, a nossa igreja tem estado inquieta com algumas situações, e a questão da oração, da vigília, a gente relembrou algumas vigílias que tínhamos que trazer os colchões aqui para botar as crianças e aqueles que não aguentavam, né, poucos, mas nos fez inquietar, né, mexeu conosco, e
nos inquietou, e a nossa oração, né, tivemos a oportunidade de compartilhar os pedidos com todos, né, seguimos orando durante a semana, no final de semana. Alguns já foram respondidos, outros estão a caminho, mas a nossa oração é que o Senhor realmente nos reavive, né, que possamos estar buscando, possamos estar orando e que possamos estar realmente trazendo a memória e buscando esses movimentos para que realmente a gente não pare e siga em frente, para que possamos estar evangelizando, alcançando vidas, testemunhando do amor e do cuidado do Senhor. Ó, e olha uma coisa, eu depois das 8 horas da noite eu sinto um sono mortal, sabe? E eu não senti sono na vigília em nenhum momento, ó, graças a Deus, né? Realmente estava muito dinâmica, estava muito gostoso, né? E que nós venhamos repetir mais vezes. E o desafio, que nós venhamos aqui nos reunir para pedir: Espírito Santo, encha a minha vida, né? Não vamos fazer a próxima, a gente não colocar pedido, a não ser: Senhor, enche, fale conosco, nos dê dons, né? Coloca amor pelas vidas, revigora a nossa alma, nosso coração, nos dê prazer de te servir, né? Nos dê dons, ministérios, desperta as nossas vidas, né? Vamos orar nesse mês de maio e junho, que é o mês, a temática é evangelização. Nós vamos terminar o mês, o bimestre, com uma pequena vigília, uma pequena conferência, e vamos fazer mais vigílias sobre esse tema da evangelização e o despertamento nesta área, né? Então, graças a Deus por esse momento, graças a Deus por esse programa. Vamos orar mais, vamos fazer mais relógios de oração, vamos fazer jejuns, vamos buscar o enchimento, vamos buscar esse despertamento missional, que Deus desperte as nossas vidas e os nossos corações. Amém? Estamos... Sim, agora só falta o culto de quarta-feira. Domingo que vem, Dia das Mães, uma programação especial da Escola Dominical, não é isso? Então venha falar você, pronto. Venha logo. Gente, o que eu quero que vocês percebam? Que as lideranças orgânicas estão funcionando. Os setores estão realizando. Por isso que eu estou convidando que as pessoas venham falar. Justamente porque nós estamos fortalecendo no ministério leigo. E é assim que a gente quer, que os ministérios funcionem, tenham autonomia, desenvolvimento, e por isso que nós estamos convidando para que elas falem, não o pastor ficar falando em nome delas. Graça e paz. Próximo domingo nós vamos estar aqui. Não é uma programação só da Escola Dominical, é de toda a igreja, é uma programação que toda a igreja ela acolhe essa programação, que é o Dia das Mães. É um dia que realmente surge muitas mães são convidadas e aparecem. Então, vamos ter aqui 8 horas o café da manhã, vamos ter homenagem durante o culto no Dia das Mães e também vamos ter entrega de lembranças, né? Então, vai ser uma ótima oportunidade de convidarmos outras mães. Inclusive, quem for convidar, eu peço que me sinalize, eu sinalize a qualquer professor, qualquer membro, para poder a gente estar contabilizando, para que nenhuma mãe saia daqui sem receber a sua lembrança. O ano passado aqui fizemos 50 lembranças e faltou lembrança. Teve mãe que não recebeu porque vieram muitas mães. Então, que todas as mães possam ser acolhidas e bem recebidas aqui na nossa homenagem. Então, aí a homenagem do Dia das Mães, próximo domingo, as atividades detalhadas serão colocadas no grupo, né? Mas vamos participar também, vai ser uma oportunidade singular para as nossas crianças. Quarta-feira, a Noite da Esperança, né? Que tem sido também realmente uma bênção, um momento singular, né? O café é sui generis, né? O café é um momento maravilhoso, onde a gente dá risada, a gente se abraça, conversa, tem sido uma bênção. E um momento de oração, de leitura da palavra também, tem sido uma bênção muito grande. Então, participe na Noite da Esperança, né? Pense o seguinte: decida vir. É o que eu estou colocando no seu coração. Decida: Senhor, eu quero participar. E pede para Deus fazer o resto. Porque enquanto você não decidir, pode ter certeza que você não vai participar. Mas na hora que você decidir, pede para Deus fazer o resto. E Ele vai fazer a possibilidade de você estar conosco. Mas primeiro decida. Queira estar aqui, ser abençoado por Deus nessa programação da quarta-feira, tá bom? Irmãos, concluindo, né?
nós estamos muito felizes porque terminamos mais uma etapa da nossa reforma. A parte lá do fundo, que estava a questão de infraestrutura, comprometendo a segurança predial, já está toda reformulada, já terminou. A gente só vai concluir agora a pintura, mas toda a parte já está. Vocês podem até ver a sala lá no fundo, está bonitinho, onde era a antiga sala dos jovens, já está a estrutura recuperada. Aqui em cima a estrutura estava péssima, já foi tirado toda a parte do reboco do chão, né, do piso. Já foi refeito uma massa específica com proteção de umidade. Está sendo colocado os pisos lá em cima. Já foi colocado? Ainda não, os pisos, né? Já foi colocado? Então eu vou tirar foto depois, vou mandar um vídeo como estava. Se vocês vissem como estava, vocês não têm noção. E como ficou agora com o piso, não vai ter mais essa umidade aqui em cima. Vamos recuperar a parte de dentro, então já foi recuperado. As salas de escola dominical também já foram recuperadas. E agora a gente vai partir para outras recuperações de emergência, como a cobertura do banheiro e etc., outras coisas, né? E no segundo semestre nós vamos fazer uma reunião ampla para decidirmos um master plan, para nós fazermos uma ação de 2, 3, 4 anos, quantos anos forem necessários, de todas as reformas estruturais da nossa igreja, com planejamento, com especialistas, dando opiniões técnicas para a gente fazer uma coisa a médio e longo prazo e definitivo. Agora, as questões emergentes estruturais, graças a Deus, né, o Senhor nos deu o privilégio e já concluímos. E outras questões também. Na cozinha, o micro-ondas não estava funcionando, agora está. Os liquidificadores não estavam funcionando, agora estão. Né? Que mais, João? Os ventiladores, 6 ventiladores que estavam quebrados estão funcionando. Né? Então Deus está fazendo um movimento de o quê? Reestruturar as nossas paredes, reestruturar os nossos equipamentos e vivificar os nossos corações. É um movimento de forma geral. Então, que Deus nos abençoe, né? Que Deus abençoe você poder continuar contribuindo com essa causa e muitas coisas grandes o Senhor tem para fazer entre nós. Vamos nos colocar em pé nesse momento, vamos nos despedir da casa do Senhor. Nós vamos orar e encerrar com a bênção, mas nós vamos cantar uma canção que nós vamos cantar todos os domingos desse bimestre. É uma canção que eu acho muito linda, que chama Colheita. E vamos cantar de forma bem animada, encerrando o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos colocar as vidas no Teu altar, queremos colocar as pessoas no Teu altar, queremos colocar as nossas casas, as nossas famílias e a Tua igreja. Queremos Te agradecer pelos ministérios, o Ministério das Mulheres, dos Jovens, dos Adolescentes. Queremos Te agradecer, Senhor, pela escola dominical, pelas crianças, pelo louvor. Queremos Te agradecer pelo movimento de oração. Queremos Te agradecer pelo ministério de diaconia. Queremos Te agradecer por todas as áreas da Tua igreja. Te pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos a Tua bênção sobre os que estão aqui conosco, os que não puderam estar. Pedimos a Tua bênção sobre esse bimestre que vamos tratar sobre evangelização. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Em nome do Teu Filho Jesus, aquele mesmo que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Que a graça do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ministérios do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra.